bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse programa vai receber a economista e supervisora do DIEESE no Distrito Federal, a Mariel Angeli. E nós vamos tratar de um assunto que vira e mexe, vem à tona e é um risco muito grande. Nós vamos falar mais uma vez sobre a carteira verde e amarela. Mariel, obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Renata, Giro Sindical. É um prazer participar desse programa que eu acompanho há várias edições. A Câmara dos Deputados ela aprovou no último dia 24 de novembro um projeto, um texto que resgata esse tema que é mais conhecido, que é a chamada Carteira Verde e Amarela, que era, por sua vez, uma proposta do Jair Bolsonaro, do ex-presidente da República. Agora, essa proposta ela andou na Câmara com uma aprovação de 286 votos a favor e só 91 votos contrários. E esse projeto ele volta por meio do substitutivo, que tem uma alteração com relação ao texto original. O substitutivo foi apresentado pela deputada Adriana Ventura, que é do Novo de São Paulo, e ele é uma emenda a um projeto anterior do senador Irajá, do PSD do Tocantins. Agora ele vai tramitar no Senado. Mariel, o que é essa carteira verde e amarela e quais são as diferenças entre essa proposta, que é o substitutivo, e as versões anteriores, principalmente aquela lá atrás, primeira do Bolsonaro? Essa proposta do governo, né, que foi feita naquele momento e pegou esse nome de carteira verde e amarela, era uma proposta assim para iniciar essa mudança, né, de estrutura do mercado de trabalho que aquele governo acreditava que era o correto, que era que a gente tivesse, né, um mercado de trabalho em que os trabalhadores não tivessem a proteção, né, da CLT, das leis trabalhistas. Então, a ideia era começar, né, por esses grupos específicos, tanto a população mais jovem e a população, né, de uma idade mais elevada no mercado de trabalho e depois, quem sabe, levar isso para todo o mercado de trabalho, né? E aí o que acontece? Aquela versão acabou não passando, né? E a gente teve outras oportunidades, né, que aconteceram novamente no Congresso, que o governo tentou, né, do governo passado tentou, né, tanto em 2021 quanto em 2022 aprovar, e agora, né, no final de 2023, a gente tem um pouco que, meio que na calada da noite, né, porque a gente não teve discussões realizadas com a sociedade civil, né, nesse âmbito durante esse ano, né, para uma tentativa, uma nova tentativa de aprovar, né, esse programa. Então, basicamente, o que ele significa, né? Diminuição de custos para o empregador contratar como carteira assinada. Então, assim, seria uma versão alternativa, porque quando você contrata, né, um funcionário com carteira assinada, por exemplo, você tem que recolher 8% do FGTS, né, que esse trabalhador vai ter direito, né, quando ele sair do emprego ou em alguns casos especiais. A proposta do programa, né, lá em 2019, era uma redução para o FGTS de 2%, então um recolhimento bem menor, né? A proposta agora é que ele vai entre 2% a 6%, de acordo com o tamanho da empresa que vai fazer o contrato, né? Uma outra coisa também importante é que esse contrato é um contrato de tempo determinado, então ele tem no máximo 2 anos, que também era uma proposta, né, no modelo original, digamos assim, lá de 2019, né? Também há uma tentativa de vincular principalmente a proposta de agora, né, que os trabalhadores que tenham acesso ao programa também devam participar, né, de cursos de qualificação profissional ou estar, né, já participando de algum curso de qualificação profissional ou matriculados na educação superior e que, caso isso não aconteça, eles tenham um prazo, né, pequeno, que são 2 meses, para poder se matricular novamente, né, em algum tipo de qualificação ou educação profissional, né. Também, né, tem uma isenção de recolhimento com relação à previdência, então a gente tem um impacto muito significativo, tanto para o trabalhador, como também, né, para os cofres públicos. Se a gente for pensar, a gente vai perder a arrecadação. Então, essa é a quarta vez. Considerando que é a quarta vez, Mariel, o que aconteceu com as tentativas anteriores? A primeira proposta, né, essa lá de 2019, ela foi a que a gente viu uma maior assim, disseminação de informações, inclusive do debate, né, com relação à opinião pública, né? E ela foi muito rejeitada. O trabalhador ia conseguir carteira assinada, mas ele ia perder muito com relação ao FGTS, né, um recolhimento de 8% do seu salário
para 2% do seu salário. Então, isso teve uma repercussão muito grande, né? Fora que era um contrato, né, de tempo determinado, né, de até 2 anos, e para uma população bem específica, né? Então, naquele momento, a proposta foi apresentada no final de 2019, né, como uma medida provisória. Acabou que ela não foi votada. Então, ela, né, assim, perdeu a sua validade, porque tem um prazo para uma medida provisória ser votada. Isso se deu muito à mobilização que, principalmente, o movimento sindical, né, de representação dos trabalhadores fez naquele momento, né, para tentar mostrar para a sociedade o quanto essa proposta era maléfica, né, seria muito maléfica para os trabalhadores que pudessem se candidatar, mas também para o resto dos trabalhadores, né, porque à medida que você começa a ter nas empresas a convivência de dois modelos, né, de trabalho, de CLT, regular, digamos assim, né? E um outro modelo muito mais barato, o lógico seria, né, que os empresários começassem a pressionar o governo para estender esse tipo de contratação para mais grupos, né? Então, assim, os empregos também das pessoas que já estavam contratadas com CLT também estavam sob risco, né, nesse novo modelo. E aí chegou em 2021, né, durante a pandemia do coronavírus, é importante a gente contextualizar ali, né, o que estava acontecendo, a gente teve uma renovação de um programa que tinha sido implementado em 2020, de manutenção do emprego, né, que foi um programa que determinava redução de jornada de trabalho, né, de redução de pagamento de salário, com acordos, né, entre empresários e trabalhadores, né, para o contexto daquele momento, né, que vários setores ficaram paralisados durante a pandemia. Então, naquele contexto daquele programa, foi realizada uma tentativa de incluir, né, alguns itens naquele projeto de lei que tinham, né, relação com essa proposta da carteira verde e amarela, mas não passou. Porém, no início de 2022, a gente teve essa terceira tentativa, né? O governo tentou criar um programa, né, nacional, que seria um programa mais ou menos semelhante aos programas de frente de trabalho, né, de contratação, né, por licitação nas prefeituras, que seria uma coisa muito territorializada. Então, assim, as prefeituras teriam que mobilizar, né, uma parte grande para realizar esse tipo de programa, e a tentativa, novamente, era que fosse realizada uma contratação nos moldes, né, dessa carteira verde e amarela. E também, naquele momento, né, tinha a contrapartida de que o governo ia arcar com uma bolsa, né, como se fosse uma bolsa de qualificação profissional, né, para os trabalhadores que estivessem participando do programa. A questão é que, se os trabalhadores cumprissem todos os pré-requisitos, né, além de ter essa diminuição do recolhimento, né, do FGTS, da Previdência e tudo mais, eles também receberiam uma bolsa que não seria praticamente menos da metade de um salário mínimo, né, para realizar o trabalho, né, de um trabalhador normal. Então, assim, também foi uma coisa muito negativa e, novamente, acabou sendo rejeitado, né, por não ter urgência constitucional. Giro sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e nós estamos com a economista e também supervisora do DIEESE no Distrito Federal, a Maria Angeli, e nosso papo aqui é sobre mais uma tentativa de aprovação da carteira verde e amarela. Quando houve a primeira tentativa, lá em 2019, o arcabouço, a justificativa, era a geração de mais postos de trabalho, e eram cerca de 6 milhões de postos de trabalho à promessa. Nesse projeto, a justificativa da deputada Adriana Ventura, ela é muito parecida. Então, a gente precisa trinchar um pouco a ideia de se deixar o emprego mais barato, se a contratação ela é mais barata, é realmente uma prova, é realmente uma situação em que a gente tem mais pessoas empregadas. Isso tem fundamento? Isso era uma questão, né, ideológica do governo passado, né, baseada, não sabemos exatamente em quê, né? Por quê? No caso do Brasil mesmo, né, a gente teve desonerações fiscais, né, dadas para alguns setores na economia para aumentar, né, a contratação a partir de 2011, e os estudos que a gente tem, né, desse programa mostram que, assim, os incrementos no emprego foram muito pequenos. A gente não teve nada muito significativo, entendeu? Mostrando, né, um aumento da contratação. E algumas experiências internacionais, né, por exemplo, como no caso da Suécia, né, que fez um programa específico para a população jovem no início dos anos 2000, lá por volta de 2005, 2006, 2007,
Eles fizeram um programa, né, de contratação com custos mais baixos, focados nessa população, e a gente observou que houve um aumento de contratação, né, nesse grupo específico, mas que o saldo geral para o mercado de trabalho não foi positivo. Ou seja, você acaba tendo, né, uma troca, né, dos postos de trabalho que são gerados. Em vez de gerar postos de trabalho que você geraria de qualquer maneira, né, se novas vagas queriam aparecer de qualquer maneira, você acaba vinculando as vagas, né, a acontecerem nesse novo modelo. E isso é que acaba sendo muito negativo, né, que é o efeito arrasto, que a gente chama, né? Você tem vagas que já seriam criadas pelas empresas de qualquer maneira, mas como você tem uma opção mais barata de criação dessas vagas, as empresas acabam preferindo, né, criar as vagas com esse novo modelo de contrato, né? E aí isso é ruim para o trabalhador, isso é ruim para, né, os cofres públicos também. No caso do Brasil, o impacto maior acaba sendo na Previdência, né? Esses postos de trabalho são de tempo determinado, que é o contrário também do que acontece, né, com uma vaga de carteira assinada, né, normal. Mariel, sobre a questão dos impostos, da renúncia fiscal, a deputada proponente do substitutivo, ela reconhece que esse desconto ele significa uma diminuição da arrecadação, mas, ao mesmo tempo, justifica dizendo que, no conjunto, ao empregar mais trabalhadores, a saúde da Previdência fica melhor, mas sem apresentar números, sem apresentar fatos. Essa fala da deputada, né, como você mesma falou, né, ela não apresentou na justificativa, né, do projeto nenhuma expectativa de arrecadação adicional por aumento de postos de trabalho que seriam provocados especificamente por essa política. Por quê? A gente tem, né, uma expectativa, assim, uma análise, né, de diminuição de arrecadação para a Previdência e diminuição de ganho, né, para o trabalhador através da redução da alíquota do ICMS, né? Então, por exemplo, no caso, né, do trabalhador, a gente tem uma expectativa de perda, né, de R$ 633, supondo que ele fique, né, 2 anos no contrato com alíquota de FGTS reduzida, né? E o que é uma grande questão, por exemplo, se nós pensarmos no caso do FGTS, né? O FGTS, ele é um dos maiores, né, o maior provedor de recursos, né, para o FAT, né, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E o FAT, por sua vez, né, é o que financia praticamente uma parte muito grande, né, do mercado imobiliário brasileiro. Então, se a gente tirar dinheiro, né, do FGTS e do FAT a curto prazo mesmo, pensando na questão de 2 anos, a gente acaba atrapalhando, né, projetos no setor de habitação que tem uma durabilidade de vários anos, né? Tem um efeito que não é um efeito só, né, no ano calendário em que a gente perde a arrecadação, né? É um efeito que acaba durando mais tempo, né? E uma outra questão muito importante também é do ponto de vista da previdência, né? Se nós pensarmos que o nosso modelo de previdência, né, é de repartição simples, então quem está trabalhando neste momento paga a previdência para quem está aposentado neste momento, né? Então, o que acontece? Se a gente tem essa redução da arrecadação, vai atrapalhar, né, para pagar as aposentadorias de agora, né? Então, você vai criando uma bola de neve, né, em vários setores e acaba que o governo fica, né, o governo federal fica sendo responsável por cobrir isso, né? E aí entram outras discussões econômicas, né, que a gente não vai tocar aqui, mas que tem muito a ver com essa discussão, né, econômica de que o governo tem muito déficit, ou o déficit está elevado, precisa de refinanciar a Previdência, o modelo atual não funciona, e, ao mesmo tempo, né, criando desonerações para a Previdência que impactam na sua receita, né, sem colocar uma expectativa e uma estimativa, né, real de qual seria o ganho que esse programa traria. Continue com a gente, o Giro Sindical volta já já. Giro Sindical está de volta e hoje nós estamos aqui com a supervisora do Direito Federal, a Mariel Angeli, que está nos ajudando nessa tarefa inglória, né, Mariel, de analisar uma medida que foi quase no apagar das luzes, no dia 24 de novembro, que foi a aprovação na Câmara de um substitutivo que bota para frente, bota para tramitar no Senado a famigerada proposta de carteira verde e amarela.
Na proposta, a Mariel já explicou para a gente que tem duas faixas etárias que são público-alvo, que são os mais jovens, de 18 a 29 anos, e as pessoas com mais de 50 anos de idade. Mariel, essas são as faixas etárias em que a gente tem mais desemprego no Brasil? Essas duas faixas são as que mais precisam? A taxa de desemprego geral do mercado de trabalho brasileiro agora no terceiro trimestre de 2023 estava em mais ou menos 7,7%, né? Se formos pensar, né, nos jovens que têm até 24 anos, essa de 18 a 24 anos, essa taxa de desemprego já é de 16%, né? E no grupo que tem até 29 anos, essa taxa cai um pouco, né, para 8,6%. E no grupo que tem mais de 50 anos, né, que também faz parte, né, do programa, a taxa de desemprego, na verdade, é bem menor do que a da média nacional, né? É inferior a 5%. Já tem um complicador aí, porque são dois grupos muito diferentes, né? Na hora que eles estão no mercado de trabalho também é uma situação muito diferente. Então, você querer tratar esses dois grupos conjuntamente já é um problema, porque você está criando umas soluções que não vão lidar com os problemas que esses grupos têm, que são problemas diferentes. A gente tem essa questão do desemprego estruturalmente ser mais elevado no Brasil para as populações jovens. Os jovens, em geral, entram no mercado de trabalho através de um emprego sem proteção, ou seja, né, trabalham no setor informal, né, então, assim, trabalham sem carteira assinada, né, sem recolher para a Previdência, de maneira, né, assim, às vezes ficam um período numa empresa trabalhando informalmente e depois conseguem ter carteira assinada, ou às vezes saem. Então, seria interessante a gente ter um programa para lidar com os jovens, né? A questão é que, apesar de que a gente tem essa taxa de desemprego mais elevada dos jovens, se a gente observar o saldo, né, do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, né, que são os empregos de carteira assinada, né, no Brasil, em 2023, a gente tem dados de janeiro até outubro que mostram que foram criados mais ou menos 1.600.000 vagas no mercado de trabalho brasileiro nesse período. É um número bem considerável, né? Mas nós temos uma taxa de desemprego elevada, então a gente precisa, né, de melhorar ainda mais esses números. Mais de 900.000 dessas vagas, desses postos de trabalho, foram criados, né, para pessoas que têm até 29 anos. A gente já está vendo, né, acontecer no mercado de trabalho atualmente, né, uma absorção desses jovens que seriam os jovens que são o público-alvo do programa. Não é o suficiente, mas será que facilitar a entrada através dessa diminuição tão relevante, né, de arrecadação para a Previdência e da diminuição, né, do ganho, né, salarial de longo prazo dos jovens é a melhor maneira de lidar com isso? Porque aí que é o problema, né? Se a gente não está tendo tanta dificuldade de ter a contratação em si, talvez a gente tenha que pensar outras políticas para lidar, né, com esses jovens no mercado de trabalho, essa dificuldade de inserção deles, né? No caso dos idosos, desculpa, não são idosos, das pessoas de mais idade, a gente tem uma taxa de desemprego inferior a 5%. O que acontece muito, né, a partir dos 50 anos é que as pessoas estão se aposentando, né? Então, assim, quem já estava numa trajetória de aposentadoria, né, antes da reforma da Previdência, lá de 2019, né, essas pessoas estão tentando se aposentar. Às vezes seria interessante ter programas de mercado de trabalho para reter esses trabalhadores, né, justamente para eles não saírem do mercado de trabalho porque não encontram mais possibilidade de crescer no emprego, né, não conseguem um emprego com salário melhor. Mas, definitivamente, não é essa a proposta, né, da nova tentativa do Carteira Verde e Amarela, é só uma tentativa de aumentar as contratações em si. Então, nesse setor que a gente tem uma taxa de desemprego tão baixa, parece não fazer sentido esse tipo de política. Então, as pessoas podem se perguntar: olha, se não é isso que gera emprego, quais são as políticas públicas que lá mesmo onde passou esse projeto, lá na Câmara, por exemplo, poderiam ser apreciados com esse mesmo objetivo e sem esses problemas que você apontou aqui? E, por último, como que o movimento sindical tem tratado, tem se comportado diante dessas várias tentativas da carteira verde e amarela? E lembrando que essa, sobre a qual nós estamos falando, está em curso. Nós queremos que esses jovens entrem, comecem a trabalhar, né, de maneira formal.
O que que nós podemos fazer para isso acontecer? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que focar nas políticas públicas, né? Um estudo recente, né, que nós aqui do Jazz divulgamos, até fazer a propaganda, né, mostra um pouco um descasamento que a gente tem atualmente no Brasil, de que muitas pessoas têm ensino superior e não conseguem achar, né, empregos que são correspondentes à sua formação. Durante muitas décadas, né, a gente tem uma discussão que os brasileiros precisam de educação. O que acontece muitas vezes, né? Você tem pessoas que têm ensino superior e estão trabalhando, né, em vagas que não exigem o nível de qualificação que elas têm. Então, assim, tem esse descasamento já acontecendo no nosso mercado de trabalho, o que mostra, né, que a nossa economia precisa, né, de mais complexidade. Então, isso não é uma coisa exatamente, né, de política de mercado de trabalho em si, mas mais de política econômica e estrutural, né, que a gente precisa diversificar melhor, né, mais, né, todo o parque industrial brasileiro, né, se a gente pensar no setor de serviços, a gente precisa de aumentar a complexidade, né, do comércio, dos serviços, né, o setor tecnológico aqui no Brasil. Então, a gente tem que investir nisso tudo, porque aí a gente vai criar vagas no mercado de trabalho, né, que exigem uma qualificação maior. E um outro problema que a gente tem muito também é os jovens conseguirem manter essa trajetória toda, né, de qualificação e de educação, né? Não só educação profissional, mas de qualificação profissional em si. Conseguir, né, a gente diminuir as taxas de evasão escolar, principalmente no ensino médio, né? Conseguir que os jovens se mantenham na escola, porque a gente tem, né, taxa de desempregos elevadíssimas para os jovens de 14 a 17 anos, né? Poderiam entrar, por exemplo, nos programas de aprendizagem, né? Lidar com a legislação de aprendizagem profissional também é muito importante, porque atualmente ela é utilizada muito como uma política de estágio, né? Quando é muito mais importante a gente pensar nos efeitos, né, de longo prazo para esses jovens, né? Se tiver uma carreira de aprendizagem que realmente você desenvolva, né, ao longo de vários anos, né, todas as habilidades necessárias para lidar, né, com essa economia tecnologicamente mais complexa que eu falei que a gente vai ter, né? Então, estou tentando aqui criar um cenário ideal e de como que esses jovens podem chegar lá. Muitos dos jovens terminam o ensino médio e aí precisam de trabalhar enquanto estão na faculdade, né? Ou estão fazendo um curso tecnológico. E têm dificuldade de conciliar essas duas coisas. Então, acabam, né, preferindo, por necessidade, focar, né, no trabalho e acabam tendo que trabalhar, né, em empregos que não têm uma trajetória, né, de crescimento profissional, acabam ficando pouco tempo no emprego, né, saem, voltam para o mercado de trabalho. Então, se a gente tem essa rotatividade muito elevada, né, impacta muito na taxa de desemprego, né? O trabalhador fica os seus primeiros anos de trajetória profissional numa situação muito instável. Então, como é que você vai continuar, por exemplo, estudando, né, na faculdade ou no seu curso tecnológico, se você não tem essa garantia que você vai ter dinheiro para se manter, né? O movimento sindical traz muita discussão, né, de como fazer você criar esses postos de trabalho, né, de maneira protegida, ou seja, postos de trabalho, né, que você recolhe para a previdência, porque muitas pessoas, na verdade, assim, principalmente os jovens, pensam que contribuir para a previdência significa contribuir só para a sua aposentadoria, quando, na verdade, todos nós, praticamente, acabamos usando a previdência bem antes disso. Por quê? Se você tem um acidente de trabalho, né, você precisa de ficar afastado, às vezes, quebrou a perna, por exemplo, né, se for um jovem que trabalha de moto, quebrou a perna, vai ter que ficar afastado, às vezes, um mês, não vai poder andar de moto. Você vai e fica afastado pela Previdência, né? No Brasil, a gente tinha, em 2022, mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores, né, trabalhando em algum tipo de plataforma. Mais da metade eram jovens, né? E se a gente considerar, por exemplo, esses motoristas e entregadores de aplicativo que trabalham sem nenhum tipo de proteção, né? Eles trabalham e aí não conseguem acessar a Previdência quando tem, que na verdade é a Previdência e Seguridade Social, né? Não conseguem acessar quando tem algum acidente, às vezes voltam para o mercado de trabalho sem ter melhorado totalmente, ou precisam de procurar um outro tipo de ocupação, né? Então fica numa situação muito mais precária. O que o movimento sindical tem feito nos últimos anos é trazer essa discussão para esses lugares públicos, né? Então trazer muito para o Congresso Federal, né? Para levar para o governo federal, para tentar, né, discutir isso com a sociedade, discutir isso com o lado dos empregadores também, para trazer, né, mais proteção
para esses trabalhadores e para que isso não vire o padrão de contratação no mercado de trabalho, né? Principalmente para homens jovens atualmente, é que essas acabam sendo as opções mais viáveis, porque você tem um custo mais baixo, né, para começar a trabalhar. Mas você tem que trabalhar jornadas muito exaustivas, você não tem essa proteção social, como eu comentei, né? Proteção sindical, então, nem se fala, né? E você fica no mercado de trabalho numa situação muito mais precária, que acaba impedindo você de conseguir vagas que sejam melhores, porque você não consegue, né, se qualificar, você não tem tempo para fazer um outro curso, às vezes, que vai te ajudar a conseguir um emprego melhor, né? Você não tem tempo para parar para procurar emprego, porque você trabalha todas as horas disponíveis do dia, né, fazendo 2 turnos, às vezes 3, então fica numa situação muito mais difícil. Então, as tentativas, né, do movimento sindical vão muito nesse sentido de trazer essa possibilidade de proteção, né, e de lidar também com as mudanças tecnológicas. Então, assim, discutindo muito essas possibilidades, né, do trabalho nas plataformas, então a gente tem que pensar um pouco mesmo as mudanças que vão ser feitas na legislação, né. Inclusive tem um grupo de trabalho, né, que ainda está em discussão, né, organizado pelo Ministério do Trabalho, que o movimento sindical, né, faz parte justamente para debater a legislação trabalhista e especificamente a legislação trabalhista dos trabalhos por plataforma, né? Uma outra questão também é o fato de a gente ter que lidar, né, com as questões da lei de aprendizagem profissional, né, que precisa ser revista. O movimento sindical nos últimos anos tem feito muitos debates e muitas discussões e feito propostas muito positivas nesse sentido, porque o que acontece hoje em dia é que acaba, né, que a lei de estágio é utilizada como uma maneira de fazer uma contratação mais barata e a lei de aprendizagem é utilizada como uma lei de estágio. E para a população mais velha, aí a gente tem um outro problema também, né? Porque tem essa questão de que muitas pessoas estão se aposentando, né? Muitas pessoas gostariam de se aposentar, mas não podem fazer isso porque senão perdem uma parte muito significativa da renda. Famílias que a gente tem, às vezes, 3 gerações convivendo, né? E dependendo da renda de uma única pessoa, às vezes, que trabalha por carteira assinada, que já poderia aposentar por tempo de contribuição, mas não faz isso porque vai perder uma parte grande, né, da renda que traz para dentro de casa. Essa é uma outra discussão também que está sendo feita e que nos próximos anos vai ficar ainda mais importante se a gente considerar que nós já estamos numa trajetória, né, de diminuição do crescimento populacional. Então, se estamos virando um mercado de trabalho mais envelhecido, ao mesmo tempo em que os nossos jovens estão tendo muita dificuldade de acessar esse mercado de trabalho. Então, te agradeço e, com certeza, o ano que vem você continuará aqui com a gente para outros temas. Obrigada, Renata. Obrigada.